Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Liberta Tarô, eu sou a Suelen e hoje a gente vai fazer uma leitura voltada para o momento amoroso. E a gente está setorizando essas leituras com vídeos de acordo com o elemento, tá? Então agora a gente está indo para o último vídeo, o vídeo de elemento água. Então os 3 signos estarão, a leitura será feita separada para os 3 signos e depois vai ter a minutagem nos comentários, tá? A gente vai começar com o signo de Câncer. Os signos de ar, terra e fogo já estão disponíveis, tá bom? Então é só consulta lá se você tiver outros signos fortes no seu mapa. E não esquece de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Lembrando que é uma leitura geral, atemporal, não vai ressoar com todo mundo, então pega pra você só o que fizer sentido, combinado? Vamos lá, momento amoroso de Câncer, dos cancerianos, o que eles estão vivendo. O que Câncer está vivendo no momento amoroso. A estrela. Um momento de muita alegria, né? Energia de aquário, pode estar lidando com aquariano, uma aquariana. Mas um momento assim de comemoração, né? Vocês estão num momento bacana de comemoração, que as coisas estão fluindo. Pode estar num relacionamento ou não, né? Ou ter terminado num relacionamento e por isso está se sentindo assim, um pouquinho melhor, né? Se sentindo melhor, se sentindo... Às vezes era uma relação conturbada, tóxica, né? E aí agora você se sente realizado por ter conseguido sair. Mas vejo mais assim, alguém que está em uma relação ou iniciando uma relação e que está, né, assim, num estado meio de contemplação. Tipo, nossa, será que agora eu encontrei um relacionamento que tem a ver comigo, que tem a ver com os meus valores, meus princípios, né? E como que a outra pessoa vê o canceriano? O julgamento. Eu acho que a pessoa está te vendo como alguém que tem que tomar uma decisão, alguém um pouquinho indeciso, indecisa, tá? Então talvez a pessoa esteja esperando uma posição mais assertiva em relação ao relacionamento, tá? Então talvez você esteja se sentindo muito bem, feliz e satisfeito, mas a outra pessoa talvez esteja te vendo como alguém um pouquinho indeciso, um pouquinho indecisa. Então, vê se existe alguma pendência, tá? Algo que você precisa entregar para essa pessoa, para que essa visão não se transforme de repente, mais para frente, em falta de admiração, né? Porque eu acho que todo mundo gosta de alguém que é decidido, que faz as suas escolhas bem feitas, baseadas no que se quer mesmo, né? E não fica protelando, né? Para decidir as coisas. Às vezes a gente fica esperando o melhor momento para começar uma relação, ter um filho, comprar uma casa, enfim, né? A gente fica esperando o melhor momento para fazer as coisas. E o melhor momento muitas vezes não existe, né? Muitas vezes o melhor momento é quando surge aquela oportunidade no meio de um turbilhão de coisas, você fala, mas eu tenho que agarrar, mesmo estando tudo difícil. Porque senão depois você pode não ter mais essa oportunidade. Então tá meio falando disso aqui, tá? E o futuro próximo para os cancerianos? O Hierofante. Então eu vejo vocês muito maduros, né? Então eu acho que vocês realmente tomam essa decisão, ou vocês passam a se relacionar com alguém que é extremamente maduro, madura, e que talvez por isso vocês estejam um pouquinho nessa indecisão, né? Nossa, mas essa pessoa é tão madura, parece ser tão mais vivida do que eu. Será que vai dar certo, né? Então tá meio nesse pé aqui, tá? Pode ser alguém mais velho, mas pode ser alguém assim que tem a mesma idade que você, que seja mais novo, mas que você sente que essa pessoa viveu muito mais coisas do que você, ou ela se apresenta como alguém que sabe. Sabe quando a pessoa nem sabe, porque como ela sabe, mas ela sabe.
Então a pessoa sabe viver, ela sabe se relacionar, ela sabe se portar nos lugares, ela sabe conduzir, né? Então você vai vendo essa pessoa e talvez te dê um certo medinho, né? Talvez te dê um certo sustinho, mas essa pessoa está esperando que você se decida. Tá, Câncer? Não dá pra ficar enrolando ninguém, não. Vamos ver aqui com o baralho cigano. O que ele fala do seu momento amoroso. Então, aqui tá falando realmente de tomar decisão. Qual a mensagem para o momento amoroso dos cancerianos? A Torre. O Trevo. Então, aqui realmente assim. Parece que você viveu uma situação que transformou tanto a sua vida que agora tomar essas decisões parece ser um desafio muito grande. Porque é como se você tivesse dito, eu tomei uma decisão mais impulsiva no passado e agora eu fico com medo de tomar outra decisão impulsiva. Por isso que eu estou pensando tanto. Então, isso de tomar a decisão está sendo um baita desafio para você. Então, o que você precisa fazer? Vamos ver aqui. O que o canceriano precisa fazer em relação a isso? Finalizar, tá? Ah, como que eu finalizo, Suelen? Buscando terapia, conversando com a pessoa com quem você tá agora, tá? Mas é importante que esse desafio, esses desafios, né? Eles sejam aceitos, tá? Você não pode fugir do desafio. Ah, então eu ainda tô com medo de tomar essa decisão. Mas você tem que tomar. Então, qual é o seu medo? Você vai ter que expor esse medo pra pessoa. Mas e se não resolver? Vai ter que buscar algum tipo de ajuda. Porque senão, até quando você vai ficar nisso, né? Sabe aquela coisa assim de viva e deixe viver? Então, se você sente que você não está pronta para essa relação, você tem que anunciar isso para a pessoa. Você não pode ficar enrolando ela, né? Porque não é certo. Se você está pronto para essa relação, mas ainda tem traumas do passado, aí você tem que trabalhar isso dentro de você, com ajuda, com conversas, né? Então, aqui, o que está bem claro aqui é que do jeito que está, não pode continuar, tá, Câncer? Você precisa realmente tomar uma decisão, porque vem aqui que, apesar de você estar vivendo um momento bacana, não está sendo tão bacana assim para outra pessoa, e você pode acabar perdendo a chance de ter um amor legal, um amor bacana, por conta dessas questões do passado e por conta do medo, tá? Certo, Câncer? Muito bem. Agora vamos para Escorpião. Escorpião, momento amoroso. Vamos lá, Escorpião. Momento amoroso de Escorpião. O que o escorpiano tá vivendo? O Hierofante e o Julgamento. Escorpião está sentindo que chegou a hora de tomar uma decisão, ou tomou uma decisão muito importante na vida. E essa decisão mudou toda a sua relação com a vida, né? Te colocou assim, num outro patamar de maturidade. Alguma decisão que você já tinha que ter tomado faz tempo, alguma decisão que você sabia que você já tinha que ter tomado, mas não conseguia. Me parece que agora você conseguiu tomar essa decisão e conseguiu fazer esse avanço. E essa decisão pode ter sido
romper uma relação, se abrir novamente para o amor, conhecer alguém novo. São coisas assim que você não estava se permitindo tomar essa decisão. E agora você sentiu a necessidade e tomou. E como que a outra pessoa vê esse escorpiano ou essa escorpiana? Como alguém assim, ó, como um mago. Alguém que consegue manifestar tudo o que quer. Alguém com uma energia, alguém com uma capacidade, uma sagacidade, uma habilidade incrível de transformar tudo o que quer, de fazer acontecer. Então, a outra pessoa te vê como alguém assim, nossa, como esse escorpião é incrível, tudo que ele quer, ele faz, ele manifesta, né? Será que eu vou acompanhar? Né? E talvez por isso também que você tenha tomado essa decisão, ou esteja tomando essa decisão assim, né? Com essa coisa de tirar o fôlego, porque você tá vendo que você tá porque a pessoa, você tá vendo assim, que a outra pessoa te dá muito crédito, e talvez você perceba isso, né? Você fala, nossa, a pessoa me vê como alguém tão assim, né? Será que eu sou realmente tudo isso? Será que eu não sou uma fraude? Será que a pessoa não vai se decepcionar depois? Mas, gente, o relacionamento é assim, né? No começo a gente só vê as melhores partes da pessoa, depois a gente vai vendo as partes não tão boas, mas que são as partes também que fazem essa pessoa única, né? Independente de quais sejam as partes, porque assim, às vezes as minhas partes boas são diferentes das partes boas do outro, e as partes ruins também. E é isso que dá um choque, né? Porque às vezes eu não vejo minhas partes ruins como ruins, mas o outro vê. Então não é sempre aceitar tudo que tem de mal no outro que define que o amor é verdadeiro, mas conviver apesar disso. E não estamos falando de relacionamento tóxico, pelo amor de Deus, tá, escorpião? Não vamos entrar nesse âmbito do relacionamento tóxico. A gente tá falando de relacionamentos saudáveis aqui, tá? E qual que é o futuro próximo para o escorpiano? A justiça. Colheita, tá, escorpião? Então, assim, você demorou tanto para tomar essa decisão, você demorou tanto para manifestar alguma coisa bacana, um amor bacana, mas você fez tudo do jeito que você considerava certo, você fez tudo de uma maneira que fosse realmente boa para todo mundo, você pensou nos outros também, além de você. E aqui fala que esse amor, ele vai ser um amor realmente justo, um amor como você merece, tá? Um amor que você merece e que você esperou tanto. Me vem muito isso, assim, como um momento de colheita. Então, aqui eu não vejo que você foi uma pessoa má, que você, né, quem tá se conectando aqui comigo, não vejo como tem uma pessoa que causou estrago na vida dos outros, né? Mas eu vejo como uma pessoa que sempre tentou dar o melhor de si e parece que nunca era retribuída, e agora vai ser. Vamos ver aqui com o baralho cigano, por favor, momento amoroso. Qual a mensagem para o momento amoroso do escorpiano? A chave. A serpente. A casa. Eu tenho duas interpretações aqui. Uma é de que a mensagem geral para esse momento amoroso é de que você está pronto para fazer as mudanças necessárias, os ajustes necessários para ter a vida que você queria, tá? Uma vida estável, uma vida de repente em família, uma vida amorosa tranquila, bacana, né? E eu vejo também como a outra interpretação que não é tão boa é cuidado com as pessoas que podem tentar sabotar a sua relação, e essas pessoas estão bem perto de você, mas você tem a capacidade de abrir um pouquinho mais o olho e descobrir quem é, tá? Então
tomar um pouquinho de cuidado com certos comentários, não deixar isso te contaminar. Certo, Escorpião? Eu gostei mais da primeira interpretação, né? Mas a vida, né, tem dessas coisas também, né? De pessoas que não são tão bem intencionadas. Então, tome cuidado, porque às vezes as pessoas que estão muito perto de vocês, em que vocês confiam muito, podem ser as pessoas que estão atrapalhando ou vão atrapalhar a sua vida amorosa, tá bom? Certo, Escorpião? Muito bem. Agora vamos para Peixes. Leitura amorosa para os piscianos. Momento amoroso de Peixes. Momento amoroso de Peixes, o que eles estão vivendo, o que está acontecendo com a vida deles. O dependurado. Então aqui, né, uma sensação de realmente não tá conseguindo dar conta das coisas, de que as coisas estão acontecendo e você não consegue controlar, falta de controle, a sensação de impotência, né? Talvez vocês estejam num relacionamento em que vocês estão tentando ir por um caminho, mas vocês não conseguem ir por esse caminho por conta da outra pessoa, então isso deixa vocês com uma sensação de impotência, né, de até resignação, tipo, é assim mesmo, né, e não, tá, gente? Por mais que... Porque, assim, ter um relacionamento tranquilo pode trazer uma sensação de tédio às vezes, mas isso é muito fácil de resolver. Agora, quando você se sente impotente diante do seu relacionamento, algo precisa ser feito, tá? Como que outra pessoa vê o pisciano? O julgamento. A outra pessoa te vê de duas maneiras. Ela te vê como uma pessoa que realmente como se você já estivesse conquistada, sabe? Já tá na minha mão. E te vê também como uma pessoa um pouco indecisa, tá? Nesse momento aqui, tá? Uma pessoa um pouco indecisa, uma pessoa que não toma muitas decisões, e talvez essa pessoa se aproveite um pouco disso, tá? Pode te ver como uma pessoa um pouco insegura, uma pessoa que realmente, assim, demora muito para tomar certas decisões importantes, tá, Peixes? E o futuro próximo para o pisciano, a estrela. Apesar de tudo isso, o futuro é bom, tá? Então, eu não sei o que vai acontecer, o que vocês vão fazer, se vocês vão tomar uma decisão, se vocês vão bater a mão na mesa e falar é assim, assim, assim que eu quero, se vocês vão voltar a brilhar mais seguros de si, mais donos da própria vida. Eu acho que falei isso na leitura geral de Peixes, hein? Teve alguma leitura de Peixes que eu falei isso, sabe? Donos da própria vida, não deixando as pessoas manipularem vocês. Então, o futuro próximo, ele tem um bom prognóstico, uma boa previsão, né? Mas ainda assim, vocês precisam perceber que ficar numa situação em que você não toma a decisão faz com que você dê o poder dos outros tomarem a decisão por você, tá? As coisas, elas não vão simplesmente parar porque você não tomou a decisão. Não, alguém vai tomar essa decisão por você. E a pior coisa que tem é outra pessoa tomando a decisão pelas coisas da nossa vida, tá? Porque lá na frente, quando você olhar para trás e pensar, nossa, eu não fiz isso aqui, eu não fiz aquilo, eu deixei de não sei o quê, aí você vai se sentir mal. Você vai falar, poxa vida, né, eu podia ter sido mais enérgica nesse ponto aqui. Eu podia ter feito mais assim, entendeu? Então, assim, por mais difícil que seja, vocês precisam agir, tá? Agir.
Porque eu vejo aqui um pisciano que só falta isso para ser feliz. Só falta uma ação. E não tô falando que essa ação é um término de relação, mas é mostrar como você quer ser tratado, como você quer ser tratada. Certo? Vamos ver aqui com o baralho cigano. Uma mensagem para o momento amoroso. Então, aqui se trata de, eu quero ser tratado, eu quero ser tratada de tal e tal forma. O jeito que você está me tratando não está me agradando. Momento amoroso de peixes, qual a mensagem para os piscianos? Aqui, ó. O buquê. A raposa, tá sendo bastante a raposa. E os caminhos também saiu bastante. E a árvore. Então, aqui tá falando que apesar de parecer que tá tudo muito bem, tudo muito incrível, você, e mesmo que esteja mesmo, tá? Você vai precisar ficar um pouquinho atento, atenta, porque vai ter caminhos, vão ter opções, tá? Vai ter opção para você manifestar algo muito mais sólido, tá bom? Porque nem sempre, porque a gente acha que tá bom, que tá incrível, que tá maravilhoso, quer dizer que a gente não tenha opções de viver ainda melhor, tá? E muitas vezes a gente tem essa percepção por não ter tanto parâmetro. Então, não é por causar insatisfação em ninguém, né? Não é para você se sentir sempre insatisfeito. Mas é avaliar muito bem, porque assim, nem tudo que reluz é ouro. Às vezes você acha que uma pessoa é incrível e é a certa para você, e quando você olha, né, de maneira mais ampla, você vê que talvez você esteja caminhando, sabe, na areia movediça, assim. Você tá indo e tá afundando. Então, só pede para que você fique um pouquinho mais esperto, um pouquinho mais desconfiado, e perceba que você tem caminhos a seguir. E que os caminhos que você tem são caminhos bons também, tá? Que você não é obrigado, obrigada a ficar numa relação que não está te fazendo bem. Eu queria trazer aqui só mensagens super positivas de que vai dar realmente, que essa relação, ela é para você, tudo. Mas, às vezes, não é. E aí a gente tem que falar a verdade, a gente tem que falar o que caiu aqui, tá? Então, assim, pensa nisso, tá? E às vezes essa outra opção que você tem, que vai te levar para uma estabilidade, é o aprender a ficar sozinho um pouco, tá? Às vezes a gente, quando aprende a ficar sozinho e aprende que a gente não precisa de ninguém para ter uma vida boa, para ser feliz, aí que a gente encontra alguém que só vai vir para complementar, que vai vir para tornar nossos dias mais felizes, mais alegres, né? Para somar mesmo, tá, peixes? Então pensa nisso, certo? Isso é o que eu tenho para vocês hoje. Se gostaram desse formato de vídeo, deixa eu saber, me fala, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima leitura, tá bom? Um beijo!